Garou tem o poder de copiar qualquer habilidade a partir do momento em que ele conseguiu os poderes do God. Dito isso, por que é que ele não conseguiu copiar a força do Saitama em sua plenitude? Bora ver isso. Galera, há muito tempo eu penso o que aconteceria se o Saitama lutasse contra o Amazo Dourado da animação da Liga da Justiça. E a grande verdade é que eu pensei nisso porque há de se convir, desde que eu conheci o One Punch Man, mais do que, obviamente, acompanhar a obra e curtir a obra, uma das coisas que eu mais fiz foi pensar em maneiras de derrotar o Saitama. Então, assim, não adianta muito a gente ficar especulando do tipo, é só jogar o Saitama no sol, é só jogar o Saitama no espaço, é só usar uma magia, aprisionar o Saitama em outra dimensão. Tá, mas quem é que vai fazer isso? E, evidentemente, uma das coisas que passa na nossa cabeça, de formas de poder derrotar o Saitama, é imaginar, por exemplo, o que aconteceria se o Saitama enfrentasse alguém que tivesse a habilidade de copiar os poderes dele. E como o An e o Yusuke Murata devem ter roubado a bola de cristal da Madame Shibabwa, eles provavelmente imaginaram que a gente fosse pensar numa coisa dessas e fizeram o Saitama lutar contra um cara capaz de copiar as habilidades dele. Não só copiar as habilidades dele, como copiar os atributos físicos dele. Porque uma coisa é dar socos normais consecutivos, outra coisa é dar socos normais consecutivos com a mesma força do Saitama. E é aí que surge o seguinte questionamento: por que é que o Garou não conseguiu copiar a força do Saitama em sua plenitude? Por que é que no decorrer da luta a força do Saitama foi aumentando a certo ponto que o Garou não conseguiu mais copiar? E eu vou explicar tudo isso para vocês, mas só depois que vocês mandarem o like. E se inscreve no canal se é a primeira vez que você está assistindo os nossos vídeos, beleza? Valeu, muito obrigado pela ajuda de vocês, porque graças a vocês a gente já vai chegar a 30 mil inscritos. Bom, galera, antes de qualquer coisa, é importante que vocês entendam que o motivo pelo qual o Garou não conseguiu acompanhar a força do Saitama não tem nada a ver com as capacidades físicas do Garou, com o Garou não ser capaz de copiar a habilidade dele. Ou seja, o Garou poderia sim copiar o Saitama quantas vezes ele quisesse, mas chegou um momento em que ele simplesmente desistiu de copiar o Saitama. Ele percebeu que copiar o Saitama estava se tornando inútil, que ele estava apanhando de qualquer jeito. Mas ele podia continuar sim copiando a força do Saitama. Agora, foi porque ele não quis ou simplesmente porque ele reconheceu que era inútil? Não tem nada a ver com o Garou ter chegado no limite de cópia dele. Não, ele podia continuar copiando. Ele não continuou copiando porque era besteira fazer isso. Então vamos aqui mostrar matematicamente o que foi que aconteceu ali na luta entre Garou e Saitama. Tem um trecho do mangá que o narrador diz o seguinte, prestem atenção. Mesmo agora, Saitama continuava crescendo. Seu ritmo de crescimento, que havia passado despercebido por todos, uma vez que não havia ninguém, nem de longe, que fosse páreo para sua força, começou, de repente, a disparar exponencialmente. Por conta de sua ascensão de uma emoção diferente de quaisquer outras que ele havia sentido. Aqui a gente percebe uma coisa. Esse último trecho aqui, que diz: por conta da ascensão de uma emoção diferente de quaisquer outras que ele havia sentido, já entrega que o estupim que causou esse aumento repentino da força do Saitama foi o sentimento de levar a luta a sério. Então, basicamente, existem dois Saitamas dentro do Saitama. Existe o Saitama normal e existe o Saitama sério. Quando o Saitama atinge o modo sério, que é realmente o que faz ele lançar o soco sério, isso faz com que a força dele comece a crescer, como o próprio narrador disse, exponencialmente. Então, o Saitama não tem um limitador. No entanto, ele tem uma força limite do modo normal dele. Quando ele está no modo normal, tem um limite ali de força que ele pode aplicar. Mas quando ele entra no modo sério, ele ultrapassa aquele limite. É assim que funciona. Agora,
Olha a palavrinha mágica que o narrador diz. Começou, de repente, a disparar exponencialmente. O segredo tá nessa palavrinha, exponencialmente. Antes de falar sobre isso, vamos introduzir aqui o seguinte conceito, o conceito de função. O que é uma função? Uma função é uma relação de correspondência entre duas variáveis. Trazendo um pouco para a minha realidade de professor, vamos supor que um belo dia eu esteja de bom humor e eu resolva, por exemplo, presentear os meus alunos com 2 balas para cada um. Vocês concordam comigo que, para eu saber o número de balas que eu tenho que distribuir, eu tenho que saber o número de alunos? Ou seja, se eu vou dar 2 balas para cada aluno, um aluno vai ganhar 2 balas, 2 alunos, 4 balas, 3 alunos, 6 balas, 10 alunos, 20 balas. Ou seja, a quantidade de balas é igual à quantidade de alunos multiplicado por 2. Então vamos supor que a força do Saitama seja representada por uma função linear. Eu sei que não é exponencial, mas vamos aqui supor que ela seja linear. Então, a força do Saitama vai crescer conforme uma função do primeiro grau. Só que como o Garou tem a capacidade de copiar o Saitama, a força dele vai seguir a mesma função que a força do Saitama, só que com um pequeno porém. Como a força do Saitama está crescendo, quando o Garou copia, ele copia com um certo atraso, ou seja, o Garou toma um soco do Saitama, copia aquela força, só que no segundo seguinte o Saitama já está mais forte. Então a gente pode considerar aqui, por exemplo, que a força do Saitama seguiria a função y igual a x mais 1 e a força do Garou seguiria a função y igual a x. Ou seja, o Saitama ele tem uma unidade de tempo de vantagem, porque quando o Garou copia a força do Saitama, o tempo passa. E quando o tempo passa, a força dele cresce. Só que tem um porém. O que acontece quando a gente começa a atribuir valores a essas duas funções? Por exemplo, vamos supor que se passaram 5 unidades de tempo. Então a força do Garou vai ser uma força de 5 e a força do Saitama vai ser uma força de 6, porque 5 mais 1 é 6. E a diferença de força entre os dois vai ser 1, ou seja, a força do Saitama menos a força do Garou é igual a 1. Esse 1 representaria o dano que o Garou tomou. É como se fosse um combate de cartas de Yu-Gi-Oh!, sabe? Que o dano que um duelista toma é a força de um monstro menos a força do outro monstro que foi destruído. É mais ou menos essa a lógica. Só que vocês percebem que independente do valor que a gente coloque no lugar do x, que representa aqui a unidade de tempo, a diferença de força entre eles sempre vai ser de uma unidade? Por exemplo, vamos fazer o x igual a 20. A força do Garou vai ser 20, a força do Saitama vai ser 21. Vamos supor que agora o x seja igual a 50, 50 unidades de tempo. A força do Garou vai para 50, a força do Saitama vai para 51. Então não importa a quantidade de vezes que o Garou copia o Saitama. Se o tempo passa para os dois igualmente e o Garou continua copiando e copiando ele, a diferença de força entre eles sempre vai ser de uma unidade. Acontece que o crescimento da força do Saitama não é linear. Como o próprio mangá disse, é exponencial. E o Murata até mostrou isso em gráficos. Então, para mostrar o que acontece nesse caso, eu vou pegar aqui uma função exponencial bem básica. Os matemáticos mais ferrenhos não vão gostar de eu estar pegando simplesmente um pequeno exemplo e aplicando ele, mas como aqui eu estou falando para o público nerd, otaku e etc., eu acho que vai servir bem para exemplificar o que eu estou dizendo. Vamos partir do pressuposto que a força do Saitama tem um crescimento exponencial. E o Garou, como eu falei, como ele consegue copiar a força do Saitama, também vai ter um crescimento exponencial. Só que o crescimento do Garou vai acontecer com um certo atraso, porque a habilidade de cópia dele é uma habilidade ativa. Ele tem que propositalmente copiar, ele tem que fazer isso. Ele não vai crescendo de acordo com o crescimento do Saitama. Ele precisa ver acontecer, copiar e aí pronto, ele copia. Só que esse tempo que ele leva para copiar, esse tempo que ele leva para crescer a força dele até a última força que o Saitama
aplicou, o Saitama já cresceu de novo nesse tempo e cresceu exponencialmente. Então vamos pegar aqui uma função exponencial bem básica, por exemplo, 2 elevado a x, em que o x é a unidade de tempo, ou seja, segundo, minuto, hora, não importa, unidade de tempo. À medida em que o tempo passa, a força dele cresce. A mesma coisa vai acontecer com o Garou, só que como vai acontecer com um pequeno atraso, então a força do Garou vai ser de, por exemplo, 2 elevado a x menos 1, ou seja, esse menos 1 vai representar o atraso de uma unidade de tempo. O que vai acontecer, por exemplo, se a gente fizer x igual a 2 unidades de tempo? Ou seja, passaram-se 2 segundos ou 2 minutos, tanto faz, 2 unidades de tempo. A força do Saitama vai ser 2 elevado a 2, que é 4. A força do Garou vai ser de 2 elevado a 1, que é 2. E a diferença entre a força do Saitama pela força do Garou vai ser de 4 menos 2, que é igual a 2. Essa vai ser a diferença de força entre eles. Agora vamos aumentar o valor, vamos fazer o x igual a 3, 3 unidades de tempo. 2 elevado a 3 vai ser igual a 8. A força do Garou vai ser de 2 elevado a 3 menos 1, ou seja, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. E a diferença entre eles não vai mais ser de 2 unidades, vai ser de 4 unidades. 8 menos 4, 4. Vamos aumentar o valor, tá? Vamos fazer agora com 5 unidades de tempo. A força do Saitama vai ser 2 elevado a 5, 32. E a força do Garou vai ser de 2 elevado a 4, 16. Olha a diferença entre eles. Vocês percebem que, na verdade, existem 3 funções envolvidas aí. A função Saitama, a função Garou e a função Saitama menos Garou. Saitama menos Garou representa o dano que o Saitama causa ao Garou. À medida em que o tempo passa, esse dano que o Saitama vai causando no Garou se torna cada vez maior. Ou seja, não importa quantas vezes o Garou copie o Saitama, essa diferença entre eles vai ficar maior ainda. Para quem é um matemático um pouco mais ferrenho, faz a seguinte conta aí: limite com x indo para o infinito de 2 elevado a x menos 2 elevado a x menos 1. Eu sei que a maioria de vocês não vai entender isso que eu vou dizer, mas o resultado disso é infinito. Ou seja, quanto mais tempo passa, maior vai ficando a diferença de força entre o Saitama e o Garou, mesmo que o Garou seja capaz de copiar a força do Saitama. Por quê? Porque o crescimento é exponencial. Eu tive que mudar aqui a posição por causa de um problema técnico, então vou fazer esse final de vídeo segurando o celular na mão mesmo. Se não me falha a memória da última coisa que eu falei, exatamente pelo fato da força do Saitama crescer exponencialmente, isso faz com que não importe quantas vezes o Garou copia a força do Saitama. Quanto mais o tempo passa, mais o crescimento da força dele acelera. E assim, a diferença de força entre o Saitama e o Garou vai cada vez aumentando mais. Então eu vou inclusive dar um zoom nessa imagem que vocês vão ver agora, só para vocês terem ideia do que eu tô falando. Olha, nesse momento aqui, olha onde está a força do Saitama. Para o Garou conseguir chegar nesse nível de força, ele precisa fazer o quê? Ele precisa copiar a força do Saitama. E quando ele faz isso, se passa uma certa unidade de tempo, vamos supor que é 1 segundo, e aí ok, o Garou conseguiu copiar aquele nível de força do Saitama. Só que nesse tempo, olha para onde foi a força do Saitama. E quanto mais tempo passa, maior fica a diferença de força entre eles. O que quer dizer que não importa quantas vezes o Garou copia o Saitama, para cada vez que ele copia o Saitama vai batendo nele cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E é por isso que no momento que o Saitama deu aquele espirro, o Garou meio que pediu arrego. Ele desistiu de lutar fisicamente com o Saitama e tentou jogar o Saitama no espaço e fugir para a Terra utilizando os portais que ele copiou do Blast. Naquele momento ali, ele percebeu, não adianta eu copiar a força dele, porque se agora a força dele está nesse nível, a ponto de abrir Júpiter com um espirro,
O que vai acontecer se ele tomar o próximo soco? E só para vocês terem agora uma ideia gráfica, compare lado a lado os gráficos do Saitama e do Garou com os gráficos da função 2 elevado a x e 2 elevado a x menos 1. E me diz aí se não há uma grande semelhança. Então eu acho que essa altura do campeonato é uma grande besteira as pessoas continuarem defendendo aquela ideia de que você não pode usar matemática para analisar um mangá ou um anime. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Manda o like e se inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar a 30 mil inscritos, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e falou!